Bem, hoje eu tenho uma palavra pastoral. Hoje nós temos aqui uma palavra direcionada à igreja de Jesus. A palavra Bíblia, ou a Bíblia compartilhada, ela tem algumas fundamentações. A Bíblia serve para consolar, a Bíblia serve para exortar, a Bíblia serve para edificar. Hoje eu tenho uma palavra de exortação. O que é uma exortação? Exortação é uma admoestação. O que é uma admoestação? Por exemplo, você está andando numa estrada, tem uma placa que está avisando, curva acentuada à direita. Aquela placa está fazendo uma admoestação para te ajudar, para você não sair da estrada. Hoje eu tenho uma palavra que eu quero orientá-lo, porque ela é elementar, mas eu penso ser importante para nós que estamos buscando este avivamento. É importante entendermos que a vida que estamos vivendo aqui, ela é, obviamente, todos nós sabemos, passageira. E a vida que vivemos aqui, nós precisamos viver pela fé. Eu e você que fomos alcançados pelo plano de salvação. O que é o plano de salvação? É o reconhecimento pela fé de que Jesus morreu por nós, nos resgatou, ressuscitou, morreu, está à direita do Pai, um dia virá para buscar-nos. E através desse plano de salvação, eu e você, nós fomos perdoados de todos os pecados que cometemos, e por conta do perdão dos nossos pecados, nós não seremos condenados. Existe uma condenação eterna, porque existe céu e existe inferno. Existe o bem e existe o mal. Existe Deus e seus seres angelicais. Os seres angelicais dos céus são compostos por várias classificações. Nós temos anjos, arcanjos, nós temos querubins, nós temos serafins, nós temos principados, potestades, nós temos anjos tronos, nós temos muitos tipos de seres angelicais que estão descritos na Bíblia, mas nem todos estão descritos aqui. Há uma dinâmica celestial muito grande e ela é real. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Ok? Mas também, assim como existe uma esfera angelical e de seres angelicais, existe também uma esfera maligna. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus criou um querubim e ungiu, e o seu nome era Lúcifer. E a Bíblia diz que este querubim ungido, ele se envaideceu pela sua formosura e quis estabelecer um trono acima do trono de Deus. E segundo o livro de Ezequiel, Isaías 14, já vou ler muitos textos, só estou fazendo uma introdução. Por conta dessa vaidade do coração, este querubim foi lançado de alto a baixo. E por conta disso, ele se rebelou. E ele então agora é conhecido como diabo, é conhecido como Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Então nós temos um adversário. Este adversário, Satanás, ele tem um propósito. Qual o propósito? Matar, roubar e destruir. Repitam comigo: matar, roubar e destruir. Lamento dizer que ele está matando, ele está roubando e ele está destruindo. Esses dias têm sido dias em que o diabo não tem brincado de ser diabo. Ele de fato tem roubado o plano de Deus de muitas pessoas, ele tem saqueado muitas famílias, ele tem trazido muito desconforto, muito transtorno e consequentemente ele tem saqueado e tem sido, em tese, muito bem sucedido na sua função, porque este não era o propósito de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Amém, querido? A partir do pecado do homem no Éden, a partir do pecado do homem lá no Éden, pecado na criação, o homem se separou de Deus. Mas com a vinda de Jesus, eu e você, nós somos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1, está claro para a gente? Justificado fomos pela fé, mediante o sacrifício de Jesus. Por isso eu e você hoje, nós estamos livres pelo sangue de Jesus. A única coisa que tem a capacidade de nos libertar é o sangue precioso de Jesus. Bem, então nessa noite eu preciso que você entenda que eu e você, apesar de ter conhecimento desse plano de salvação, nós precisamos abastecer esta vida e viver uma vida e um processo de vida chamado de santificação. Santificação não é um ato, santificação é um processo. O ato
o ato de Deus de justificação, quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, o ato de justificação me perdoou e me liberou de todos os pecados passados. A Bíblia diz que dos seus pecados o Senhor não se lembra mais. Diga graças a Deus. Que coisa boa, nós tínhamos uma dívida impagável. Nós estávamos condenados para viver uma eternidade sem Deus. Mas a vinda de Jesus e a oportunidade que Ele nos deu através do seu sangue nos curou, nos libertou, nos salvou. Mas eu preciso que você entenda que os dias que nós vivemos são dias em que o diabo tem trabalhado incansavelmente para de forma sutil, porque ele ruge como leão. Abra para mim, por favor, 1 Pedro 5,8. Eu vou começar a ler uma série de versículos para fundamentar o que eu estou falando, mas 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios. A palavra está nos chamando para viver uma vida de sobriedade. O que é a sobriedade? É o avesso da loucura, porque tem muita gente vivendo à margem da loucura, debaixo das suas próprias paixões. A Bíblia diz que de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque do coração do homem procede os maus desígnios. O homem entrega a sua própria paixão, ele é autodestrutivo. O homem entrega as suas próprias paixões, ele entrega as maldições que lhe são propostas, e ele vai viver fruto dessas maldições uma eternidade sem Deus. Mas Paulo está escrevendo, a Pedro está escrevendo dizendo: sede sóbrios, tenham sobriedade, andam com sabedoria, conheçam e vivam esta graça. E outra, sejam vigilantes. Por quê, querido? Porque apesar de ter tido um encontro de salvação com Cristo, o diabo não desistiu de te perseguir. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Qual que é boa? O diabo te odeia. Se ele não estiver te odiando, querido, é porque você está andando paralelo com ele, virou chapa, parceiro dele. Porque se você estiver andando na contramão do diabo, você vai cruzar com ele pelo menos umas 2, 3 vezes por dia. O diabo te odeia, não precisa ser muito espiritual para dizer isso. Mas tem uma notícia boa: Jesus, Ele me deu autoridade para vencer todas as obras do diabo. A minha, a sua vitória está no sangue precioso de Jesus, que já nos libertou e hoje estamos salvos para glorificá-los. Quantos podem louvar ao Senhor? Aplauda o Senhor, glorifique o seu nome. Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de toda a adoração. Então nós estamos livres, mas eu preciso cuidar, porque o vosso adversário, ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. O texto é bem conhecido, você está ciente? O que é derredor? Não é ao redor, é depois do redor, é o derredor. Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele acampa. O que significa acampa? Ele mora aí. Ah, se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, vocês iam ver um estacionamento de anjo aqui, querido, em torno dessa casa aqui. Anjo, 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 anjo. E quando você ergue a mão para adorar, os anjos também adoram. Eles entendem o quanto isso é importante. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Porém, contudo, entretanto, preciso te dizer, uma fala do meu pastor, o pastor Osvaldo, que é absolutamente certeira, quando ele diz que ninguém tem saldo para pecar. Por mais que eu esteja na obra do Senhor enquanto pastor, nesses anos, e agora partindo para 36 anos de pastor, eu não tenho direito de errar. Todos nós somos passivos de errar, mas eu não tenho esse direito. Não só eu, você também não tem. Nós não podemos viver uma vida desalinhada ao propósito de Deus. O processo de santificação vai revelar Jesus para mim todos os dias, e a Bíblia diz que eu sou transformado de glória em glória. Então todo dia eu tenho uma experiência com o Senhor, e todo dia Ele está me transformando. Deixa eu dizer uma coisa para você: sem Jesus eu não presto. Sem Jesus eu não consigo ter a idoneidade, eu não consigo ter uma vida respeitosa, eu não consigo viver o alinhamento de Deus. O que me sustenta no plano de Deus é Jesus.
Por isso eu preciso viver uma vida de vigilância. Pastores, mas nós estamos tanto tempo na obra. Querido, vigiai e orai em todo tempo, para que não caiais em tentação, porque o inimigo das nossas almas anda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Isso é absolutamente elementar, mas é importante nos lembrarmos desse fato e nos recolocarmos na linha, porque a Bíblia diz que Deus colocou bênção e maldição diante de nós. O livro de Deuteronômio, quero ler Deuteronômio 11, 26, por favor. Deuteronômio 11, 26. Hoje eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem está colocando a bênção e a maldição? Porque Ele está nos dando uma alternativa. Ele nos deu uma livre escolha. Olha, eu vou colocar diante de vocês a bênção e a maldição, mas eu não vou vos basicamente abençoar e nem amaldiçoar. Vocês vão escolher o que vocês querem viver. Aí o verso posterior está dizendo, olha o que diz o verso posterior: a bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor, que hoje Deus vos ordena. Então Deus está falando, se vocês me obedecerem, vocês vão ser. Eu quero fazer uma pergunta para você: quantos querem ser abençoados? Diga amém. A condição da bênção, querido, é obedecer. Porque todas as vezes que você quebra uma lei, há condenação, há juízo. Eu estava mencionando para os irmãos, descendo nessa avenida Paranapanema, lá embaixo, no último semáforo, debaixo do viaduto, para você que passa aqui, sabe do que eu estou falando, tem um sensor de velocidade. Não, tem um semáforo e tem um sensor de velocidade. Eu cheguei aqui na cidade e eu ia para minha casa, passava ali, a hora que eu vi o sinal amarelo, eu acelerava e passava. Chegou na minha casa 9 multas. Eu fui multado 9 vezes, querido. Sabe por quê? Porque eu quebrei uma lei. Qual lei que eu quebrei? A lei do trânsito. Mas eu falei, que raio é esse? Aí eu fui fazer uma perícia, voltei no lugar para ver o que é aquilo. Aí subi um pouco para trás, lá atrás tem uma placa dizendo limite de velocidade 40 km. Eu não vi a placa, mas eu quebrei uma lei. Presta atenção, vou dizer uma coisa para você. Por mais que você não conheça a Bíblia, mas se cometer pecado, você vai ser condenado por ele. Então você tem uma alternativa para ser abençoado: conheça a palavra e obedeça a palavra. Quantos estão comigo? Diga amém. Conheça essa palavra e obedeça, porque se você cometer um erro aí na sua ignorância, você vai ser condenado. Eu não vi a placa, eu até recorri. Porque o semáforo não passou pelo Imetro, fiz toda a argumentação possível. Não tem jeito, paga a multa. O salário do pecado é a paga do seu erro, querido, é condenação. Por isso eu preciso dizer nesta noite que, como o diabo não brinca de ser diabo, nós não podemos brincar de igreja. Nós precisamos viver legitimamente aquilo que a palavra nos ensina a viver. E não existe a lei da relatividade, ou eu obedeço ou não existe meio termo. A ordem de Deus aqui é: olha, a bênção vocês vão receber quando vocês cumprir, vocês vão entender e viver o mandamento que eu estou te falando hoje. Bem, verso posterior: a maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecer. Então o que Deus está falando? Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Eu preciso fazer de novo a pergunta que parece ser óbvia: você quer a bênção ou você quer a maldição? A bênção não é um acidente. A bênção é produzido pela sua busca e pelo seu esforço. A graça já nos abençoou, mas a Bíblia diz assim: o reino de Deus é alcançado com esforço. Porque se alguém falou para você que a vida cristã é fácil, desculpa, mentiu.
A vida cristã é um desafio. Porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não quer viver uma vida em Cristo, você vai viver uma vida de condenação. E não há barganha nesse negócio, querido, não há meio termo. Por isso, quero ler alguns textos. Efésios capítulo 4, verso 25 até o 32, 25. Olha, por isso, aqui ele está, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele está fazendo algumas admoestações, assim como eu estou fazendo a vocês nessa noite. E ele passa a dizer: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que ele está dizendo? Ele está orientando e corrigindo a igreja para aquelas pessoas que estavam caminhando de forma desalinhada, elas possam se ajustar. Por quê? Porque se elas andarem de forma desalinhada, elas não vão chegar ao seu destino profético. Elas não vão alcançar. Pastor, mas a salvação é pela graça. Mas vai viver uma vida de pecado para você ver se não tem condenação. Vai pecando. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 51: os olhos do Senhor não estão tapados, seus ouvidos não estão vedados, as mãos não estão encolhidas, mas as vossas iniquidades têm separado o meu rosto de vocês. O que ele está falando? O que é uma iniquidade? É o acúmulo do pecado. É o pecado, é o pecado, é o pecado não confessado, é pecado não confessado, é uma mentirinha, uma mentirona, é um erro, é uma coisa, é um pecado, é um pecado, é um pecado, uma iniquidade. Você se separou de Deus. Mas eu estou na igreja. Não é suficiente. Estar na igreja não te isenta da lei e da graça. O amor do Senhor já nos alcançou, a sua graça nos basta, mas Ele não nos chamou para andar errantes. Ele nos andou para viver uma vida de justiça. E qual é a justiça que Ele está falando? Não é a justiça dos homens, mas é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Então Ele está fazendo uma admoestação: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele começa a orientar: não deis lugar ao diabo. Ele está falando que o diabo pode entrar e te induzir a viver essas coisas. O diabo, querido, ele é um ilusionista. Ele vai tentar te enganar no processo, mas a Bíblia está chamando a nossa atenção: não deis lugar, vigiem, orem, guardem os vossos corações. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Cuidado com a sua boca, cuidado com aquilo que você está falando. A Bíblia diz que a nossa boca, ela é matéria-prima. Ela me faz entender que é matéria-prima ou para Deus ou para o diabo. Mas a Bíblia diz que não sai de uma fonte água doce e água amarga. A sua boca não é para amaldiçoar, a sua boca é para abençoar. A sua boca não é para futricar, nem para fuxicar, nem para contar fofoca. A sua boca é para abençoar o seu próximo, para amar, para liberar palavras, para construir, para somar. Quantos estão comigo? Diga amém. Muito bem. Sim, unicamente o que for de boa edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção para que eu e você vivamos uma vida alinhada. Por quê? 1 Coríntios 5,17, ele nos chamou para viver uma nova vida. Ele nos chamou para viver diferente. 1 Coríntios 5,7 5,17 de 1 Coríntios 5,17 de 1 Coríntios. Geralmente 17 5 17. Perdão, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, exatamente. Se alguém está em Cristo, diga comigo: eu estou em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o quê? O que nós somos, querido? E o que acontece? As coisas antigas. E o que está acontecendo? Eis que tudo se fez novo. Aquilo que eu vivi no passado, querido, o Senhor lançou no mar do esquecimento, no nosso erro. Ele nos chamou para viver uma nova vida.
E essa vida que eu vou viver agora, não vou viver pela carne. Romanos capítulo 8, verso 1, ele fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o conselho da carne, mas agora estão andando na lei do Espírito e da vida. Deus te chamou para viver uma nova vida. Então eu preciso que você entenda que essa nova vida que você vai viver, não cabe a desobediência, não cabe a rebeldia, não cabe o pecado. Pastor, e o que é pecado? É tudo aquilo que te separa de Deus. Eu poderia enumerar um monte de pecados. Prostituição é pecado, adultério é pecado, roubo é pecado. Eu poderia enumerar aqui os frutos da carne, quando ele começa a descrevê-los. O mérito da questão, querido, nós somos cientes dessas verdades. Eu preciso me posicionar e rejeitá-los e alinhar-me à vontade do Senhor, daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Mas eu preciso dizer a você, a mim, a nós, que Deus quer resgatar-nos, Deus quer nos sustentar, Deus quer continuar nos alinhando. E se por acaso, no processo, eu errei, eu cometi algum pecado, eu preciso me reposicionar. Salmos capítulo 32, tem uma coisa bem interessante. Abra para mim 32 Salmos. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Diga perdão. Diga perdão. Diga: o meu Deus, o seu Deus, querido, Ele é um Deus de perdão. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Mas Ele não nos chamou para viver no pecado, porque o crente que se converteu a Cristo, e aquele que está em Cristo, que é nova criatura, se ele volta à prática da velha natureza, é como o cão que volta ao seu próprio vômito. Sabe o que é o cão que volta ao vômito? É bem nojento, né? Ele come alguma coisa, ele ruminou aquilo, ele vomita aquilo, ele come aquilo de novo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor nos perdoou. Quando o Senhor nos perdoa? Quando há arrependimento. Diga comigo: arrependimento. O arrependimento te dá a capacidade de convergência. O arrependimento te dá a capacidade de você converter-se, mudar de destino, de caminho. Diferente do que imaginamos, muitas pessoas têm remorso. Então elas cometem um pecado hoje e amanhã elas tornam a pecar. E amanhã elas tornam a pecar. E depois elas têm aquele remorso e tornam a pecar. Isso não é arrependimento. Arrependimento causa dor, desconforto, vergonha. O arrependimento é desgostoso. Primeira coisa que nós precisamos experimentar no processo do perdão é o arrependimento. Por isso, eu e você precisamos ser movidos por essa ação do Espírito, porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é mediante a revelação do pecado, eu me arrependo. E a Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa, alcança a misericórdia. João diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De 1 João. Então eu e você, querido, nós não podemos, sabemos o que é pecado, nós não podemos estar nele. E o salmista no capítulo 32, ele viveu essa experiência. Ele está dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Nesse caso nós já somos perdoados, e o Senhor lança no mar de esquecimento. O mérito da questão, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Olha que coisa curiosa. Verso 3: enquanto eu me calei. O que ele está falando? De alguém que pecou e escondeu o seu pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus não vai esconder o seu pecado. O Espírito Santo, Ele vai trazer o seu pecado à tona. E deixa eu dizer uma coisa para você. Por que o Espírito vai trazer o seu pecado à tona? Ele não é um pai rancoroso, Ele é um pai amoroso. Ele traz o seu pecado à tona para que você possa se arrepender. Porque, meu Deus, se você esconder o seu pecado não vem à tona, e você chegar diante do trono da graça, carregando o pecado cometido, não há como reaver.
Não há como, porque lá ele não é mais o advogado, aqui ele é o advogado, mas lá ele é o juiz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Lá ele é o juiz na eternidade. Lá não vai ter um tribunal para defesa. Lá é para condenação. Por isso, quando o Senhor traz o seu pecado à tona, Ele está trazendo perdão, Ele quer resgatá-lo, Ele quer te tirar dessa condição. E o salmista está dizendo: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. O pecado mata, o pecado adoece. O pecado, desculpa a expressão que eu vou usar, mas o pecado desgraça a vida do homem. O maior mal da humanidade é o pecado. O pecado ainda continua matando. Eu já mencionei isso aqui. Eu e você, enquanto indivíduo de Deus, nós não podemos brincar com o pecado. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a história de Sansão, que brincou com o pecado. E ele era um cara que tinha tudo para sair de boa, vírgula, aspas, porque ele era fortão, ele era um juiz. Deus o separou para libertar Israel daquela situação dos filisteus. Mas ele brinca com o pecado. Ele desce a Gaza, conhece uma senhorita do Baixo Benetriz, por nome Dalila. E ele era casado, a Bíblia escreve, não era suposto. E ele deita com essa mulher. Deixa eu te falar uma coisa: a prostituição é pecado. E o fato consumado é pecado. Mas ele é pecado desde a sua formação, a sua cobiça. Eu preciso guardar os meus olhos, meus ouvidos, meu coração. Eu não posso evitar que uma ave pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ela faça um ninho. Por isso, se você está sendo tentado, conversa com alguém, chama alguém, conta a sua tentação, porque quem conta a tentação não confessa pecado. Ele brinca com o pecado, ele desce a Gaza, ele olha Dalila, ele se deita com ela. Os filisteus, sabendo desse drama, dessa aventura, chama Dalila e diz: Dalila, nós vamos te dar umas moedas se você conseguir descobrir qual é a fonte da força de Sansão. E ela então se deita e diz: Sansão, você me ama? Te amo, Dalila. Então me conte qual é a causa da sua força. E por várias vezes ele fez isso. Quando enfim ele conta: a causa da minha força é porque eu sou nazireu e não pode passar na minha cabeça navalha. E ela então dá vinho para ele, rapa a cabeça dele. E quando ele está ainda adormecido, ela chama os filisteus. E eles chegam. E agora já não robusto, por conta do Espírito, da ação de Deus na vida dele, os filisteus o tomam. Deixa eu te falar uma coisa: o seu inimigo está na sua porta, esperando uma oportunidade para te derrubar. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje: vigia. Como pastor, eu preciso dizer isso para você hoje. Todo temor e tremor que eu tenho de Deus e respeito que tenho a você, e amor e carinho que tem por essa comunidade, vigia. Repita comigo: vigia. Diga para você mesmo: vigia. O seu inimigo está à sua porta. Ela grita: Sansão, os filisteus. E os filisteus então entraram. A primeira coisa que fez, querido, primeira coisa que acontece quando o crente peca, ele perde a força. Já viu quando o crente começa a pecar e já não tem mais vontade de ir na igreja? Primeira coisa: vou na igreja não. Vou na igreja não. Fica um dia na igreja, outro, o esfriamento vem, a indisposição de estar na igreja, então ele já vai se esfriando e ele vai se desviando. Segunda coisa que acontece quando o crente peca: ele perde a visão espiritual. Ele já não tem discernimento das coisas de Deus. E aí o sujo suja-se mais ainda. O cego conduz o cego, os dois caem no abismo. Então perde a noção e a direção. Então, primeira coisa, querido, vem, ele perde a força, ele perde a visão. Terceira coisa: Sansão é colocado no templo de Dagon e os filisteus estão zombando dele. Terceira coisa que acontece: vergonha. Não é este o libertador aí de Israel? Não é esse Sansão fortão?
Mas Sansão, querido, ele se volta para o Senhor no drama do seu sofrimento e ele se arrepende. Diga comigo, arrependimento. Olha para mim, a Bíblia diz que um coração contrito Deus não rejeita. Eu estou compartilhando essa palavra, querido, para a igreja de Jesus, porque eu preciso que você se guarde no Senhor. E se você esconde o seu pecado, a maldição está à sua porta, e você pode viver essa realidade. E o salmista está dizendo: olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, constantemente, com gemidos. Verso posterior: porque a tua mão pesava sobre mim de noite, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que significa? Ele perdeu a força, ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz, ele perdeu a bênção, porque agora ele está debaixo de maldição. Salmo 51, por favor, querido. Eu não vou me estender muito, porque eu não quero me exceder o horário. Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele está fazendo uma oração, o salmista. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Querido, só tem uma pessoa que pode te libertar, só tem uma pessoa que pode te lavar, só tem uma pessoa que pode te livrar. Essa pessoa é Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. E eu tenho uma notícia: Ele está aqui nessa noite, querido, e Ele está aqui para te abençoar, para te perdoar, para te curar, para te resgatar, para sarar, para te libertar de todas as astutas ciladas do diabo. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Muito bem, pois conheço as minhas. Ele está reconhecendo as minhas. Olha aqui para mim, querido. Quando você chegar diante de Deus, e se há algum erro, uma falha, um pecado, você precisa dar um nome disso. Na sua oração, não faça aquela oração: Senhor, perdoa Não é o gol do Chelsea, não, né? Vai, né? Vai. Perdoa. É assim, querido. Pai, eu roubei, eu menti, eu prostituí, eu falei do meu irmão. Pecado tem nome. Se você reconhece a necessidade de se desfazer de alguma coisa que está te desalinhando, dê um nome. Tentação não é pecado. Se você está sendo tentado, então vigia, confessa a sua tentação, procure alguém para te ajudar. A Bíblia diz que devemos carregar as cargas uns dos outros. Por que eu vou procurar uma pessoa, pastor? Porque eu não estou dando conta de caminhar sozinho. Você não precisa, o seu pecado precisa ser confessado ao Senhor. Mas espera aí, pastor, eu não dou conta de vencer o pecado. Então chame alguém, pare o ombro com alguém, peça para esse alguém orar com você, alguém que tenha maturidade para isso. Ore por mim, meu amado irmão, irmã, me ajude em oração para vencer a minha carne, para vencer as minhas limitações. Eu conheço as minhas transgressões, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Olha para mim, querido, o seu pecado sempre vai estar diante de você. Mas o fato de ser tentado não significa que você deva cair. Fuja. Verso posterior: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Ele está reconhecendo a santidade, o poder, a graça, a justiça de Deus. Deus, me perdoa, eu errei. Ele conta, ele especifica: eu nasci na iniquidade, a minha natureza é pecaminosa, em pecado me concebeu a minha mãe. Verso posterior: eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito de fazer conhecer a sabedoria. Senhor, o Senhor tem prazer na santidade, o Senhor tem prazer numa vida alinhada. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Só Ele tem poder para nos perdoar.
só Ele tem poder para nos resgatar. Verso posterior: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele termina dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Queridos, com esta palavra eu quero desafiar esta igreja, eu e você, para que juntos nós possamos viver uma vida de santidade no Senhor. Pastor, alguém pecou? Não que eu saiba. E se eu soubesse também, obviamente não diria aqui. Então por que o senhor está pregando isso? Zelo, cuidando de você, tirando os carrapichozinhos, as manchinhas. Quero te deixar alinhadinho, porque esse mês vai ser um mês de avivamento, vai ser um mês da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Nós vamos orar, nós vamos buscar, e Ele vai vir, e Ele vai salvar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai fazer uma obra poderosa. Quantos querem fazer parte disso? Então fica de pé no seu lugar, querido. Há muitos textos, eu não tenho como navegar em todos eles, mas eu quero colocar no grupo de oração, no grupo de intercessão, que vamos começar essa semana. Eu quero colocar esses textos para vocês estarem meditando, para estar buscando. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Coloque a mão sobre o seu coração, querido. Você está na sala do trono. Você está diante de Deus. Esta é a casa do Pai. Esta é a igreja de Jesus. Os santos se reúnem para adorá-lo. Mas se acaso, querido, lá no seu íntimo, você cometeu alguma falha, algum erro, alguma equívoco, um pecado, seja o que for, esse é o momento, querido, de nós nos rasgarmos diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu quero te dar um minuto, enquanto eles cantam uma canção, você vai falar com Deus, você e Deus. Pai, perdoa-me, Jesus. Fala com Deus, você e Deus. Se no processo você tem se sentido enfraquecido, peça força para Deus. Se no processo você não tem achado alinhamento, fala com Deus. Esse é o momento de você, em nome de Jesus, falar com Ele. Confesse o seu pecado. Quero te dar um minuto para isso, em nome de Jesus. Fale com Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Querido Jesus, nós estamos em Tua presença nesta noite e fomos chamados pelo Senhor para uma nova vida em Cristo. E nesta nova vida em Cristo, Senhor,
não é uma vida, Senhor, na relatividade, mas é uma vida de santidade. Senhor, eu rogo que a Tua boa mão que é sobre nós e o Teu Espírito que se move, Senhor, em nós, possa estar nos curando como igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda maldição, seja ela involuntária, seja ela, Senhor, hereditária, seja ela, Senhor, fruto, Senhor, de qualquer situação. Em nome de Jesus, eu rogo, repreendendo, Senhor, toda legalidade que Satanás encontrou para entrar, para trazer, ó Pai, a malignidade nesses corações. Em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, nós nos rasgamos diante do Senhor, à luz daquilo que o profeta Joel diz, que não quero que vocês rasguem as vossas vestes, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Hoje nós rasgamos os nossos corações diante do Senhor, para dizer, Senhor, que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu és o nosso Deus e Pai, que Tu és aquele que nos sara, cura, liberta, resgata. E nesta noite, Senhor, queremos Te agradecer, porque a Tua graça nos basta, e o Senhor nos fortalece, Senhor, na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, eu oro por cada marido, por cada mulher, eu oro por cada filho, eu oro por cada família, eu oro por cada moço, moça, jovem, adolescente, eu oro por todos nesta noite, rogando, meu Deus, que a unção e graça, a santidade do Senhor nos alcance e nos fortaleça, para que em Cristo Jesus nós sejamos mais do que vencedor, para que em Cristo Jesus nós possamos testemunhar o Evangelho resgatador e possamos viver de fato uma nova vida em Cristo, e o Teu nome seja glorificado, porque nós clamamos e rogamos que a bênção do Senhor seja sobre nós, em nós e através de nós. Nós Te louvamos nesta noite, Pai, nós Te adoramos nesta noite, em nome de Jesus. Olhe para mim, querido, antes de terminar esta oração, livro de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revestai-vos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos e vamos ter um mês de oração e de batalha espiritual. Eu quero fazer um ato profético aqui. Coloque a mão assim na altura da sua cabeça, diga assim comigo: Senhor Jesus, diga forte: Senhor Jesus, eu quero me revestir da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar pronto e resistir, em nome de Jesus, a todos os dardos inflamados do maligno, porque eu quero viver uma vida que glorifica o Teu nome, hoje e sempre. Quantos podem aplaudir Jesus? Faça isso. Glória a Deus. Eu sou o Teu nome, Sua glória me constrange. Eu tiro as sandálias dos pés